Mulheres extraordinárias, maravilhosas. Vanessa Cavalini, Maria Ribeiro, Roberta Sara, Tamira Petrônio. Eu entrevisto mulheres, mas o programa é pra todos. Senta direito, garota. Oi, gente, esse é o Senta Direito Garota, eu sou a Juliana Amador. Antes de começar, eu venho aqui lembrar que nós temos um Apoia-se. É muito importante, qualquer colaboração é muito bem-vinda para a gente seguir com esse programa no ar, conhecendo histórias de mulheres maravilhosas, como essa de hoje aqui, Flávia Muniz Cirilo, escritora, poeta, cantora, palhaça. Muitas mulheres em uma só. Seja muito bem-vinda, Flávia. Muito obrigada, Juliana. Muito bom estar aqui, esse programa que eu venho acompanhando. E muito honrada de estar aqui. Também tô feliz. Me conta um pouquinho, Flávia. Eu sei que você tá recém-lançando um livro, né? Sim. Samaume-se. Mas eu queria saber a sua história toda. Até chegar aqui. Então, o Samaume-se… Respirou até fundo, né? Poxa, afinal, 49 anos e alguns anos nessa trajetória artística também dá para produzir algumas coisas, né? Sim. E aí, o Samaume-se é Tempo de Pés na Terra, esse livro que está chegando aí agora. E ele foi indicado ao prêmio Carolina Maria de Jesus, que foi um prêmio do MIM, que foi um prêmio para mulheres, e ele foi indicado. Ele não foi contemplado, mas ficou lá. E foi um trampolim para depois eu inscrever no Pro Carioca Linguagens. E ele está sendo lançado dessa forma que eu sempre sonhei, que era colocar um livro na rua dessa forma, com todo o amparo de um edital. Sim, com certeza. É uma credibilidade, né? Dá uma, Sim. Mas você, como é que foi a sua trajetória como escritora, poeta? Conta desde o começo lá. Onde tudo começou. Onde tudo começou. Eu estava no colégio, né? Acho que era ano do pré-vestibular. E eu me inscrevi num concurso de redação. E eu adorava escrever, né? Sempre tive essa prática. Igual todas as meninas que têm um diário, que escrevem as suas poesias. E eu tirei o segundo lugar no concurso de redação, sendo que só tinham 2 inscritas. Então, assim, aquele foi um primeiro trampolim ali para esse movimento, né? E depois, mais tarde, primeiro me acreditando, assim, como cantora e compositora mesmo, e depois investindo mais nessa trajetória literária, ainda muito tímida no início. E aí o primeiro da fila foi o Quero Ver Verdejar, que é uma história em quadrinhos que acabou sendo, por ele ser um livro para colorir, ele acabou sendo muito associado às crianças. E eu acabei desenvolvendo também uma oficina para crianças, né? E você não tinha escrito pensando nisso? Não pensei. Na verdade ele nasceu assim de uma fala que falaram, e eu fiquei muito chateada com essa fala, né? Foi uma espécie de bullying. Que fizeram com você? Não, comigo não. Com outro artista, assim, e eu fiquei bem chateada, e esse livro nasceu disso. Ele fala, assim, um pouco da Carta da Terra, que é um objeto de pesquisa que eu tenho, assim, dentro da minha trajetória muito forte. E que foi um documento que foi escrito na Eco 92, com vários líderes mundiais, né? Tava o Dalai Lama e Leonardo Boff e várias outras pessoas escreveram essa carta, que é um tratado, né? Assim, um acordo, na verdade, que se a gente tivesse desde lá de 92 seguindo esse acordo, tanta coisa estaria tão à frente. Mas estamos aí ainda nessa constante luta pelos nossos sonhos, pelas nossas utopias, pelos nossos ideais. O primeiro livro foi esse, então, Quero Ver Verdejar. Sim, fala do respeito, fala da equidade, fala da igualdade, fala de uma forma bem lúdica, porque ele é de colorir e também com uma linguagem ali minha bem infantil. Sei lá, às vezes meio poliana de olhar o mundo. E nasceu esse livrinho. E me conta dessa coisa da cantora, eu me conta… Eu estudava em 98 na Vila Lobos, na escola de música.
E eu fazia música popular brasileira, era canto popular brasileiro, assim. E logo que eu entrei para a escola, eu me inscrevi no concurso que tinha, que é o Festivila, que era um concurso de compositores. Eu estava começando a compor, assim, era a minha, sei lá, segunda música. Eu inscrevi nesse concurso e era um fado. Assim, eu nunca ouvi fado, eu nunca fui de ouvir fado, até apesar da minha família ser portuguesa, assim, família por parte de pai, eu nunca fui de ouvir fado em casa, mas de alguma forma aquilo estava ali no meu arcabouço de memórias afetivas, talvez, e saiu esse fado, que é um fado que eu inscrevi nesse concurso, no Festivila, e ele foi contemplado entre as 10 primeiras músicas desse concurso, e essas músicas gravavam um CD com produção da escola. Que legal. Então isso foi um grande start para eu falar, poxa, eu levo jeito para isso, né? Mas como compositora e cantora, então? Sim. Que legal. Aí foi a primeira vez que você entrou para gravar uma música? Não, na verdade eu já tinha gravado com a minha outra banda, que era uma banda que ela se chamava 1999, numa época que ainda não existia o YouTube, não existia toda essa tecnologia disponível. Eu acredito que se tivesse YouTube naquela época, a gente teria, assim, dado muito certo, porque era muito inovador, era super inspirado em Mutantes, em Secos e Molhados, era muito legal. Isso no final da década de 90. Antes era 96, a gente se chamava 1999 por causa do calendário maia, que falava que era um ano lá muito importante. E a gente gravou umas demos, gravou depois até um CD, mas aí a gente já tinha mudado de nome, porque falaram, uma gravadora falou pra gente, vocês não vão a lugar nenhum com esse nome 1999, fechou as portas pra vocês. Aí a gente mudou pra O Balaio. Aí a gente chegou a gravar um CD legal, assim como um balaio. E nessa mesma época eu fui convidada para Luísa Mandou um Beijo, que foi assim uma banda... Na verdade, antes teve o Candongas Não Fazem Festa, que era uma banda com Leonardo Lixotti, que é jornalista. E foi uma banda que eu fiquei na banda há pouco tempo, e o guitarrista da banda, Fernando Paiva, me chamou para cantar na Luísa Mandou um Beijo. E era uma banda que, ali no final da década de 90, ainda não tinha... O CD ainda era a mídia ali vigente, mas só que começou troca de MP3, né, Napster, essas coisas assim. E a gente disponibilizou esse álbum, né, que a gente gravou no porão da minha casa. No porão da minha casa. Numa mesinha de 4 canais, tipo os Beatles, assim. E disponibilizou. E bombou. E aí a gente montou a banda depois disso, fez alguns shows, fez vários shows. A gente nunca foi, assim, aquela banda bombada, a gente era uma banda, assim, lendária, né? Todo mundo já tinha ouvido falar em Luísa Mandou um Beijo, até porque é um nome diferente. Super era, pelo menos. E aí a gente tem 3 álbuns lançados nessa época que eu tava ali nessa transição, saindo do balaio, entrando pra Luísa Mandou um Beijo, com um universo mais de um rock, indie rock. E ninguém conhecia o rosto de vocês? E a gente tinha isso que a gente usava no primeiro álbum. A nossa foto de divulgação era uma foto assim, tirada de cima. Era uma bússola, uma colher, um Playmobil. Cada um era um objeto, né? Depois era um mapa e depois era... Enfim, sempre não era a gente. A gente fez shows importantes, assim. A gente abriu para Cat Power, uma cantora... estrangeira, a gente tocou no Humaitá pra Peixe, a gente tocou na Virada Cultural de São Paulo. Mas assim, a gente nunca foi aquela banda bombada. Mas a gente conseguiu gravar 3 álbuns, um em 2005, outro em 2012 e outro em 2009. E nesse momento você estava cantora e compositora? Sim, eu estava cantora e compositora... eu acho que eu sempre... Era onde eu mais me reconhecia, né? E, paralelamente, fui depois lançando esses primeiros... Paralelamente, não. Porque o primeiro livro já é de 2009. Pois é. 2008, assim, 2009. E depois, na sequência, depois de 2009, fui lançando todos os outros, né? O Samaúmice é o 8º livro. E tem as coletâneas também, que são 3, que eu participei.
de livros literários. E tem os CDs. Foi assim, tudo indo uma necessidade muito grande de uma urgência de me expressar, de querer ver pronto. Sabe essas pessoas tipo Dorival Caymmi que ficam muito tempo matando a obra? Eu acho que eu deveria até fazer mais isso. Porque é bom, né? A pessoa se olhar de fora, conseguir amadurecer as obras assim com mais tempo. Mas eu tenho uma urgência assim de querer falar e eu acho que até assim, eu gosto do que eu fiz. Sente assim. orgulho do que você fez? Sim. Essa editora que lançou meus primeiros álbuns, que lançou Quero Ver Verdejar, O Vilarejo, e lançou essa coletânea que a Luísa mandou um beijo, participou também, que é uma das coisas poucas que a gente saiu na capa, né? Isso também é parte de uma coletânea desse aí? É uma coletânea que também foi produzida pela Multifoco. Era um programa de entrevistas que a Clarice Magalhães, pandeirista, fez e a gente foi entrevistado. Então, a Multifoco acreditou no meu trabalho, né? E aí lançou. Não tive que. Eu acho que eu sempre dei sorte, na verdade. As coisas aconteciam, né? Aconteciam. Foram acontecendo e tem essa questão que eu tinha passado por uma experiência de quase morte em 2007. Qual foi a experiência de quase morte? Assim, eu tava com a minha imunidade muito baixa e eu tive uma pneumonia dupla e fui internada no dia de São Sebastião, de Oxóssi, no dia 20 de janeiro, e renasci no dia de Iemanjá. Foi o dia que eu abri o olho, fiquei entubada e tinha que respirar sozinha. E eu acho que na literatura eu tenho esse caráter assim mais aprofundativo, assim, né? Mais de aprofundar nas coisas do meu autoconhecimento mesmo. E na música eu acho que tem uma coisa assim mais solar, mais beira de praia e, sabe, mais alegre. Mas depois dessa assim. experiência, você foi internada, isso? Sim, entubada fiquei. Logo que você foi? Como é que foi? Você estava doente, não sabia que tá? Não, assim, eu tava... eu não sabia, eu tava sentindo que tinha alguma coisa em mim que não tava muito no prumo normal. Mas aí eu cheguei a fazer um raio-x, né, do tórax e não deu nada alguns dias antes. E aí eu comecei a ficar deitada e meus dedos começaram a ficar roxos. Minha mãe chamou a ambulância e eu fui internada nesse dia de Oxóssi, de São Sebastião. E fiquei, no total, 40 dias no deserto lá. Entubada? No hospital. Não, entubada eu fiquei 12 dias, né? Que foi no dia 20 e acordei no dia 2 de fevereiro. E foram 12 dias de coma mesmo. Então, profundo. 12 dias de coma, você lembra? E aí eu lembro que até o que está escrito aqui nesse conto num dos contos que está aqui nessa coletânea é essa experiência. Mostra a coletânea. Mostra sua câmera aí. É como se fosse um compact disc, né? Assim, porque era você falando da experiência de quase morte? Foi um conto que eu escrevi, que é o Pulso. E ele tá aqui. São essas memórias das coisas que eu até gostaria muito um dia de transformar em um curta-metragem, porque é uma viagem. Não, imagino que seja uma viagem, total. Mas você conseguiu acessar ela. Sim. Quando eu conto pros médicos, assim, eles ficam realmente muito impressionados, porque não é todo mundo que lembra. Sim. Então, foi bem interessante, assim, essa... Mas eles ficam impressionados porque você lembra o que estava acontecendo... Não, eu não lembro do ordinário, eu lembro do extraordinário. E o que é? É uma viagem, assim, quando a minha mãe chamou a ambulância, eu fui na ambulância para o hospital, para a Ordem Terceira de São Francisco, lá na Tijuca, e entrei na máquina de fazer tomografia, e a última coisa que eu lembro antes de apagar foi: prende a respiração, pode respirar. Prende a respiração, pode respirar. Aí, apaguei. Aí, nisso, assim, eu acordei já no outro lado do universo e eu estava em São Francisco, nos Estados Unidos, e num tratamento totalmente nova era, onde a Trinity do Matrix era minha médica e as ajudantes dela eram mulheres pássaros
que me tratavam com cristais e penas e eu ficava imersa em piscinas de suco verde e em banheiras de ozônio. E tinha um tratamento que era um tratamento coletivo, assim, onde a gente ficava dentro de uma rede. Então, assim, trouxe muito essa perspectiva do coletivo para dentro da minha expressão, né, pós. Mas era só coisas boas? Foi esse transe lindo, tudo muito confortável, não tinha medo, não tinha desconforto? Não, aí de repente a minha mãe chegou lá nessa clínica que era totalmente nova era e falou, vamos para uma outra clínica que ficava tipo em frente à outra. E aí a médica lá dessa outra clínica falou que ia fazer minha eutanásia. E aí eu ficava dentro desse universo paralelo negociando com a minha mãe. Não, mãe, me dá mais uma chance. Não, mãe, beleza, assina aí. E aí ficava nessa coisa nesse bem volto ou dúbia. não volto ou não volto. A sua alma lá pensando, volto ou não volto. Exatamente. E até que a minha mãe resolveu assinar minha eutanásia. E aí, só que na hora que foram desligar, aí tem um adendo aqui antes desse momento de desligar mesmo, mas aí provavelmente era o dia que já iam me desentubar, né? Então, assim, eu me sentia como se eu fosse um pássaro. Aí eu ia lá nas profundezas abissais do fundo do mar, tudo escuro. Aí eu voava lá no alto. Lá no alto, assim, tudo lilás e azul, igual um pássaro. Aí ia lá no fundo, ficava nessa. E o mestre Irineu, assim, isso que estava na minha viagem lá, do meu lado, assim, com a palma, cantando o último hino, né, que chama no Santo Daime, em relação a... São espécie de psicofonias que a pessoa conta através da sua biografia espiritual, através de músicas. Então era esse último hino que ele recebeu em vida, que era falando justamente sobre a morte, né? Pisei na terra fria, nela eu senti calor. E aí, ele ali do meu lado, e aí nisso, voltando para dentro dessa desligar lá. Tava desligando no astral para voltar para cá. E aí, quando desligaram a máquina, mas desligaram errado. Desligaram do velhinho e eu não morri. Então, foi essa viagem desses 12 dias, né? Assim, é muito mais... É muito mais... voltou pra cá. Sim. E fiquei me perguntando o que eu estava fazendo aqui na Terra, assim, né? Então, veio essa pesquisa em relação à Carta da Terra, em relação aos direitos humanos, Depois dessa experiência que veio a pesquisa da Carta da Terra. Sim, porque aí eu voltei pra casa depois, né? Você ainda ficou um tempo no hospital. Isso. Passei aquele carnaval ali de 2007 no hospital. Uma coisa que me marca muito é que não sou muito de acompanhar sambódromo, a passarela do samba, mas era o que eu estava fazendo ali naquele momento, né? A gente ficou vendo carnaval e nesse ano o samba do Salgueiro foi Candaces, que é um samba assim, que eu guardo assim, com muito carinho no meu coração, porque é um samba das guerreiras, das mulheres guerreiras. Uhum. Então, eu fiquei meio que associando esse meu momento a esse samba e tentando buscar esses caminhos para cada vez aprofundar mais o meu autoconhecimento também. Então, eu acho que, te respondendo agora, o que você me perguntou, o que move essa literatura, essa vontade de entrar, conhecer, tropeçar, levantar, voltar, Sim. ir, passo à frente, passo atrás e buscando o sentido da vida, não sei, acho que é isso. Mas já encontrou o sentido da vida? Parece que isso não é muito fácil não, né? Acho que se encontrar, morre. Pois é, mas a gente vai tentando buscar as melhores... Viver o melhor, né? Viver o melhor que ela tem para oferecer. E eu acho que isso é muito interessante, porque a gente também vai conhecendo aquilo que vai se descortinando pra gente da maneira mais a nível de afinidades, né, e afetos. Sim. Aquilo que vai também ajudando a gente a contar melhor a nossa história, né? E eu acho que uma coisa que também marca muito o que eu escrevo é o entendimento da minha história no contexto da história do mundo. Então, também isso é uma coisa que eu tento sempre estar buscando
coerência, né? Qual é o entendimento da sua história dentro da história do mundo? Bom, acho que... Essa experiência te transformou profundamente. Quando você voltou, você falou, não quero ser mais a mesma Flávia. Não tenho como mais ser a mesma Flávia. Pois é. Na verdade, tem uma coisa que eu senti que eu reencarnei. Como se fosse uma reencarnação no mesmo corpo. Você já tomava ayahuasca? Eu já tomava, sim. Senão você não teria tido um mestre lá do seu lado. Sim. E eu acho que assim, eu nunca mais fui a mesma, mas eu sentia nesse primeiro momento um padrão muito forte dessa outra Flávia de antes, querendo permanecer, persistir. Então, assim, eu acho que esse trabalho de autoconhecimento, de autoobservação, acho que tentar compreender mesmo o que nos faz, né, o que a gente é, como a gente é, todos os atravessamentos que a gente teve desde que a gente nasceu, tudo que a gente percebeu, tudo que nos afetou. É uma vida inteira pra gente conseguir... não sei se a gente consegue entender, porque eu acho que isso é impossível, mas a gente vai tentando realmente equalizar da melhor forma dentro da gente tudo que a gente experienciou. E Luísa mandou um beijo, acabou? Então, em 2012, quando a gente lançou o terceiro álbum... Quando você já tinha renascido. Quando já tinha renascido. A gente sentiu que cada um estava no momento. O Fernando e o Pedro, eles tinham acabado de ter filhos, então estava se tornando impossível os nossos ensaios. E nesse momento eu já estava também com a vontade de gravar o meu trabalho solo, porque também em 2005, na verdade, eu entrei para Unirio. Aí eu nem cheguei a concluir o curso, mas eu fiz 4 anos do bacharelado em MPB. E foi uma coisa que abriu muito a minha cabeça em relação às possibilidades da música, né? E da humildade também, que a música nos traz. Quanto mais a gente aprende, mais a gente tem que aprender. E eu tava com essas composições que eu tava pesquisando, assim, os ritmos brasileiros. E então essas músicas do primeiro disco, que é de 2010, elas refletem esse primeiro passo dessa pesquisa que nasceu... Desse voo solo. De uma prática de conjunto lá na Unirio, que transformou isso no voo solo. Então, a Luísa mandou um beijo, já estava nesse contexto ali, deu lançando meu primeiro álbum. O álbum acabou sendo lançado em 2012, na verdade, a gente gravou em 2010. E aí, quando eu lancei esse álbum, a Luísa mandou um beijo, já estava nesse processo da gente parar de ensaiar. A gente ainda se encontra. A gente ainda se encontra, né? E fica com vontade flertando, de voltar pra cena. Vamos fazer um disco legal. de criança, vamos fazer alguma coisa nova. Ano passado a gente até fez uma música juntos, online, assim, mas ainda não abriu o momento. Mas eu acho que isso pode acontecer em algum momento próximo. E você gravou, então, esse seu primeiro solo? Sim. Foi um só solo, Flávia? Não, são... Esse álbum, eu disponibilizei 3 músicas nas plataformas. Nessa época que a música estava sendo bastante compartilhada. Ainda não tinha Spotify, ainda não tinha as plataformas, né, as agregadoras. Era ainda compartilhamento de MP3. E aí eu botei essas 3 músicas que eu produzi na internet. E o Luiz, lá da Espanha, que tem um selo, Elefante Records, ele quis lançar o álbum. Assim, foi um álbum que ele bancou o álbum e foi uma produção, assim, de muita sorte. Mas você gravou muita sorte. Mas as coisas acontecem, né? Foi muita sorte. Tem um primeiro clipe também que é dessa... Tem 2 clipes, na verdade, que é dessa leva. E eu acho que, na verdade, a gente perdeu um pouco o timing ali naquele momento, porque a gente ficou meio que esperando, né, que alguma coisa ia acontecer. E produção a gente sabe como é que é. A gente tem que fazer e produzir, continuar produzindo. Então, depois tem mais 2 álbuns. O outro é de 2016 e o outro é da pandemia. Quando eu fui lançar o segundo álbum da trilogia da Terra, veio o nome O que a Terra Quer Ver. O primeiro é o Descalço sobre a Terra. Aí eu falei, então eu tô fazendo uma trilogia da Terra.
E aí, quando eu fui fazer o terceiro, as músicas eram outras do terceiro álbum. Só que o álbum não estava abrindo, não conseguia finalizar, não conseguia destrinchar aquele momento ali, aquelas músicas, ele não acontecia. E aí entrou a pandemia, eu achei umas gravações antigas, antes de 2005, 2006, assim, que estavam sem voz. Aí eu gravei em casa a voz por cima, algumas outras coisas a gente foi fazendo online. E se chama Do Firmamento até a Terra, trazendo assim um pouco dessa história também dos pontos e dos hinos que eu fui contemplada, prestigiada em receber, né, em ser canal de transmissão deles. E também disponibilizei lá nas plataformas. E aí tem algumas outras coisas também que eu fui lançando depois, mas assim, gravações mais caseiras, não tão bem produzidas como o primeiro e o segundo álbum. Mas... E fechou a trilogia. Fechou a trilogia. Da Terra. Sim. Essa Terra com T maiúsculo. E por que a Terra lá tem o T maiúsculo e a Terra aqui tem o T minúsculo? Porque eu acho que eu me atentei para uma coisa. Que eu sou apaixonada pela Terra. Uhum. Então, tem essa questão com o planeta, né? Do cuidado com o planeta, que aparece aqui no Quero Ver Verdejar, que a gente gravou um álbum, na verdade ele tem um anexo, que é um álbum que as crianças gravaram com a gente, então é um álbum para crianças, e ele tem esse amor pela terra, aparece ali. E aparece aqui, aparece em todos os lugares essa questão da terra, do planeta, do cuidado, das urgências, Sim. da emergência climática e tal. Mas aqui eu falei, eu acho que esse amor pela terra ele só faz sentido se tiver o pé na terra mesmo, né? Aqui a gente só ama com aquilo que a gente se relaciona. A gente ama aquilo que a gente se relaciona, né? Sim. Que a gente toca, que a gente vê. Por isso é tão importante ter o pé na terra. Sim, pra não ficar muito metafórico. Proteja a terra. O que significa isso? Exatamente, né? Porque a gente fala muito disso, mas... Sim, senão fica muito, né, só na utopia, não coloca a mão na massa. E aqui já, né, tinha um implícito ali Sim. do Descalço sobre a Terra, mas só que aqui eu resolvi objetivar mesmo, para trazer essa relação mesmo, não só com essa terra que é essa terra que a gente pisa, que é essa terra que nos molda e que depois a gente retorna a ela, mas também ela inserida no contexto dos outros elementos, né? Uhum. Então, da vida, na verdade, da vida. Das minhocas, dos pássaros, do que se pode tocar. O Gaston Bachelard fala dos sonhos e da terra, né? Dos devaneios da terra, na verdade. Ele fala sobre isso, de que a terra, ela tá ali, né? Para dar esse sustento, né? Para dar essa firmeza. Então, acho que é isso. Você escreveu esse Sanaúmice quando? Ele foi escrito, ele é um livro de contos. Contos. E ele é escrito em prosa poética. Então, assim, eu costumo dizer, eu não sei se os leitores vão concordar. Agora, vou ouvir, vou opinar. Clarice Lispector e Ailton Krenak no Liquidificador juntos, né? Então, assim, é uma prosa poética, assim, inspirada muito pela escrita da Clarice, mas, ao mesmo tempo, com esse olhar do Ailton Krenak para a terra, guardado as devidas proporções em relação aos dois, né? Sou eu aqui escrevendo. E então, são contos. Os primeiros contos, os 2 primeiros, foram escritos durante a pandemia. Então, eles trazem um pouco desse contexto, desse cenário. E alguns outros são de outros momentos, também outros de mergulhos em mim mesma. Então, traz também... Acho que eles tinham alguma coesão de estarem ali. Tem também o Lugar que Não Existia, que é um conto que está até gravado e sonorizado, disponível no meu Spotify. Mas aqui ele está em texto.
Vai lançar no Rio de Janeiro? Então, no Rio de Janeiro… Por enquanto só? Sim, por enquanto só. A ideia é poder fazer outros lançamentos também, porque dentro dessa possibilidade, desse presente, desse merecimento que eu tive de publicar através de um edital, Sim. São 600 exemplares. 200 deles a gente vai distribuir para as bibliotecas e para a Secretaria Municipal de Cultura. Então, também tem essa interface aí de poder fazer uma história do livro, Sim. podendo dialogar com os professores, com as escolas, com quem quiser adotar o livro. E também a ideia é poder, com os outros exemplares, poder fazer outros lançamentos em outros lugares, onde queiram nos convidar e onde sintam que esse livro diz e pode ecoar suas mensagens. Aqui no Rio de Janeiro vai ser aonde? Ou foi aonde? Dependendo do dia que esse episódio estará no ar? Então, no Centro da Música Carioca, porque tem essa relação afetiva, né, com a Tijuca, que foi onde eu nasci, e onde tem uma história também. Eu Quero Ver Verdejar foi gravado nos estúdios lá do Centro da Música Carioca, em 2011. O terceiro álbum da Luísa foi lançado lá também. Então, assim, eu tenho uma relação afetiva com o lugar. E tinha um quê de não querer lançar numa biblioteca, justamente porque ele tem essa pegada da natureza. Então, vai ser no jardim do Centro da Música Carioca. Vai ser muito legal. Um cenário, assim, bem aprazível em relação ao que está sendo o imaginário do livro, né? Então vai ter uma pequena apresentação do Brincante Canto, que é o meu grupo. Olha só, vai acabar o episódio, a Alana falou, você tem um outro grupo chamado Brincante Canto? Assim, as capturas do mundo são muitas, né? O tempo todo, esse mundo pós-moderno, capitalista, querendo fazer todas as suas capturas. E eu sinto que eu vinha contando uma história, né, que para mim fazia muito sentido. E em algum momento, eu acho que não sei se eu me perdi da minha própria história, do que eu estava contando. E em 2023, eu fiz uma pesquisa em parceria com o Instituto Casa Comum, que é o Comunidades Brincantes, onde a gente tinha como argumento entender, pesquisar, descobrir se as comunidades brincantes e as culturas populares são berçários e sementeiras do bem viver, do que a gente gostaria de preservar dos povos originários. Então, nesses 10 episódios, a gente entrevistou, conversou com muita gente e a gente teve uma indicação que sim, que esse modo de vida… Mas vocês foram em tribos originárias? A gente fez em blocos, né? Não fomos. A gente conversou com pessoas desse episódio que foi dedicado aos indígenas. A gente falou com Runicuí, Funiô, Guarani e Puri. Então, nesse episódio a gente fala com eles. Aí tem episódio que é dedicado aos quilombolas, às danças populares. Sim. Então a gente conversou com o Jongo da Serrinha, com a Lazir Simval, e conversamos com o Coco, com a Negadeza. Então, assim, a gente teve um panorama legal com a Renata. Com a Renata do Ponto BR, que também faz a pesquisa lá do Baião de Princesa, das culturas populares. Falamos com a Maria Gomide, do Carroça de Mamulengos, que foi, assim, muito lindo. Então foi, assim, uma pesquisa que trouxe vozes que não estão, assim, no mainstream, mas que acrescentaram muito a essa pesquisa e referências na cultura e naquilo que a gente queria trazer como argumento e dialogar e, sei lá, deixar como legado ali, tentando trazer um panorama, assim, como se fosse a pesquisa do Mário de Andrade em relação à pesquisa que ele fez da cultura brasileira. E, então, assim, acho que tem esse legado. E nesse momento eu senti que o que eu estava pesquisando ali em 2008 para fazer o Descalço sobre a Terra estava pulsando muito forte. E dali eu falei, então é esse o sentido.
Acho que... Porque também... Aí eu falei, por que eu me perdi de mim, né? Porque essa busca por o mainstream, né? Às vezes é muito frustrante, porque às vezes você tava lá querendo sonhar que a música vai bombar, vai acontecer. Gente. E, né? Eu acho que é entender, chegar nessa percepção. Eu acho que o que eu tô comunicando é outra coisa. Ele pode até chegar num público maior, mas a forma de comunicar é outra. Sim. Então, eu acho que nesse momento dessa produção do Comunidade de Brincantes, eu consegui conectar profundamente com o Descalço sobre a Terra e falar, calma aí, a minha pesquisa é outra. Então, não preciso me frustrar. Só preciso estar no lugar certo, na hora certa, falando com as pessoas que querem me ouvir. Sim. Então, o Brincante Canta... Mas a Comunidade de Brincante canta? A Comunidade de Brincantes foi o podcast. O Brincante Canto, sim. Que é o grupo. Tá. Então, é o mesmo grupo. O Brincante Canto. Ele parece que tem essa pegada infantil, mas também até assumindo um pouco isso do meu lado, que também traz um pouco da palhaça ali como mediadora dessa cultura brincante que aparece ali no palco. Então, tentando... acho que flertar mais com esse lado da cultura popular, ainda que sejam canções, toadas e essa pesquisa da cultura brasileira, mas menos nessa pegada cantautora, e que tem esse sonho também. Eu acho que eu tenho esse sonho dentro de mim. Isso também tá aí. Mas eu acho que nesse momento é isso que eu tô apresentando. É o Brincante Canto, que na verdade é praticamente o mesmo grupo que gravou esse álbum aqui. Uhum. Mas só que é o pessoal que tá decodificando aí a história que eu tô contando junto comigo. É isso, então? Contamos um pouquinho de tudo? Sim, falamos. Tô até com a boca seca. Que bom, Flávia. Obrigada, tá? Parabéns. Desejo muito sucesso. Não só pro Sanaume, sim, mas pra tudo que você fizer. Você faz muito, né? Não tá só no plano das ideias. Você conseguiu botar um monte de coisa aí nesse planeta Terra. Uma galera. Que bom. Parabéns. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Conte muito obrigada por esse seu trabalho. Tá certo. Tá, que é melhor quando a gente vai juntas. Uhum. Sucesso pra tudo isso aí que você quer. Pra todas nós. Pra cantautora, poeta, palhaça, pra todas as Flávias que habitam você. Um beijo, gente. Um beijo. Senta direito, garota.